Olá, Shadowhunters! Estamos aqui para mais um Shadowcast especial de contos da Academia dos Caçadores de Sombras e para comentar sobre o segundo conto, que é o Herondale Perdido. Meu nome é Felipe e hoje a participação da equipe está um pouco reduzida por conta do feriado, mas aqui temos membros ilustres, como a Cacau. Oi, gente. A Virna. Oi, gente. E o Iago. Oi, gente. Bom, todo mundo, começar... oi, gente. Oi, gente. Somos os que sobraram do feriado, né? Os remanescentes. Bom, para começar, a Cacau vai ler a sinopse do conto pra gente, pra situar. Simon aprendeu sobre o pior crime que um chapéu de sombras pode cometer: abandonar seus companheiros. Uma das 10 aventuras nos contos de Academia dos Caçadores de Sombras. No começo do século XIX, Tobias Herondale abandonou seus companheiros caçadores de sombras no calor da batalha e deixou-os morrer. Sua vida deveria ser tomada, mas Tobias nunca mais voltou, e a Clave tomou a vida de sua esposa em troca da de Tobias. Simon e seus colegas ficam chocados ao saber dessa brutalidade, especialmente quando é revelado que a mulher estava grávida. Mas e se a criança sobreviveu? Poderia haver uma linha Herondale perdida no mundo de hoje? Tá, primeiras impressões. O que eu queria assinalar, assim, que o que me chamou muita atenção no começo desse conto é que tudo da Cassie sempre tem uma introduçãozinha. Os capítulos dela nos livros sempre tem um trechinho de alguma cote, alguma coisa do tipo. Até nas Crônicas de Bane também é assim, mas esse conto não tem nada. Ele começa e termina, tipo assim, é como se ele fosse assim um pedaço de alguma coisa que a gente tivesse lido assim no meio mesmo, sabe? É como se ele não tivesse começo e fim. Isso só reforça a tese que eu falei lá no outro Shadowcast, que é justamente de que o livro do Simon, né, que agora são os contos da Academia, ele vai ser um livro realmente contínuo e que cada capítulo é um conto, entendeu? É essa sensação assim que eu tenho, entendeu? Ela não, é totalmente diferente da narrativa de As Crônicas de Bane. Eu não sei nem por que esse livro tá sendo chamado de contos, sabe? Porque tá muito parecendo, sabe? Um capítulo, cada conto é um capítulo de um livro. É um tale completo, sabe? É mais um conto geral. Não deve ser dividido cada conto. Conto, eu acho que é o todo. É a história do livro inteiro. Tipo, diferente do Bane, que são as crônicas. Crônicas eu acho que é um negócio que leva mais tempo mesmo. E o fato... mas lá no começo, quando saiu o nome, né? Tipo, Tales from the Shadowhunter Academy, eu logo pensei que fosse contos mesmo, sabe? Coisas separadas, que não tivesse muita conexão entre elas. Mas, até porque tinha falado, a Cassie falou, né, um vai ser sobre o James, o outro vai ser sobre não sei quem, vai aparecer o Julian, a Emma, blá blá. Então achei que fosse coisas bem desconexas. Mas, como a gente vai falar um pouco disso, né, sobre o Herondale Perdido, a própria história, né, a gente achou que fosse como se fosse um flashback, alguma coisa, mas não, foi só alguém contando a história. Eu acho que a do Bane acaba sendo um flashback porque ele próprio esteve na época. E o Simon não teve. Como é um Simon, não mostraria os personagens onde ele não tá. Eu pelo menos achava assim. Eu até gostei de não terem feito como um flashback ou outra pessoa narrando, porque a história é do Simon, né? Então a gente vê a história pelo ponto de vista dele, como ele reage à história. E eu achei, pra mim, foi o melhor, né? Foi melhor terem feito dessa forma. Bom, e também nesse conto, né, mostra um pouco as consequências do Simon ter ido lá pro lado dos mundanos, né? Porque antes ele estava sendo tratado como um Shadowhunter lá no começo do primeiro conto. E agora colocaram ele no lugar dele, digamos assim, entre aspas. Agora ele tá sendo tratado como qualquer outro mundano. Como qualquer outro. Ele passou de Harry Potter pra Rony Weasley. apenas comparando, assim, né? Por dizer... Desculpa. Vou repetir o que eu falei no último Shadowcast, Cassandra Clare, estamos de olho. Mas não tem um Shadowcast que o Iago não comente sobre Harry Potter. É um contrato de alma que eu assinei. Mas, assim, uma coisa que eu acho que nesse conto, assim, fica bem mais claro, assim, pra gente, é justamente como os mundanos não são, entre aspas, tipo assim, rola aquele desprezinho, né, pelos mundanos. Assim, a gente sabe disso, a gente já cansou de falar sobre isso, até no último Shadowcast a Mari falou bastante sobre isso, até. Agora que a gente, assim, tá vendo o Simon lá do lado deles, parece que a coisa fica pior, né? Dá pra ver bem o preconceito que eles têm, porque até nos livros eles não têm muito contato com os mundanos, né? A gente sabe que eles são... É preconceito, né? Mas não é igual eles com os membros do submundo, porque eles têm muito contato.
Os mundanos, sei lá, parece que é menos do que lixo pra eles. Então é tenso. E é contraditório porque eles existem pra proteger os mundanos, né? Ainda mais que agora, nesse ponto da história, faz vários anos, né? Várias décadas que nenhum mundano acendeu. Então é mais complicado ainda, né? Porque antes era até que comum, né? E o que eu acho engraçado é que, assim, como eles idolatraram... Agora não, né, nesse conto, mas antes idolatravam tanto o Simon. Toda a história dele por trás, tendo sido um vampiro e antes um mundano. Como eles passam a ver com olhos diferentes só porque ele passou por toda a história que ele passou, e como num salto de um conto para o outro as pessoas já olham para ele diferente, né? Só por ele ter tomado a atitude que ele tomou de ser tratado como um mundano e não como um herói. Na minha visão, a Clave meio que tá governando pra ela mesma agora. Sempre a gente fala de tanta corrupção, né? É o que tá levando a história a que, vamos acabar com tudo, porque tá tudo muito se tornando individualista pela parte deles. Pelo menos eu vejo. Uma coisa que eu tava pensando hoje, fugindo um pouquinho do assunto, mais ou menos, perguntaram pra Cassie no Twitter, né? Até o Fê mandou isso pra mim, se ia ter consequências da forma dura como os Shadowhunters estavam tratando as fadas. E daí a Cassie falou que sim, e essa paz entre eles é chamada de a paz fria, que é uma referência justamente à Guerra Fria, que foi entre os Estados Unidos e a Rússia. E eu comecei a pensar nisso, que Cassie tá recriando fatos históricos no universo Shadowhunter, sabe? Porque assim, todo o lance de Valentim, da purificação de raça, remete um pouco a Hitler. E agora, de novo, justamente essa coisa de, tipo assim, 2 governos fortes. É justamente em ordem cronológica que aconteceu real, né? Exato. A Segunda Guerra, e aí começou a Guerra Fria. Eu não tinha pensado nisso, mas faz total sentido. Aí, foi muito interessante assim, pensar que, tipo assim, são 2 governos fortes que têm peso e que estão naquela coisa assim, tipo assim, prestes a entrar em guerra, esperando só quem vai fazer o primeiro movimento, sabe? Tá bem interessante, assim, analisar os fatos, assim, nessa visão. E os outros seres do submundo, aparentemente, eles estão do lado dos Caçadores de Sombras, mas isso tanto pode mudar, mas também pode não fazer diferença nenhuma, porque a gente sabe que o Reino das Fadas é gigantesco, com um monte de seres bizarros. Realmente dá pra eles lutarem em pé de igualdade, né? Na Guerra Fria não aconteceu esse embate de verdade. Vocês acham que na série da Cassandra vai acontecer isso, ou você acha que vai ficar assim? Não, na série da Cassie vai acontecer. Vai explodir, eu acho. Porque assim, a Cassie vai lançar, né, um livro de Os Artifícios das Trevas, um de As Últimas Horas. Então, assim, quando terminar o último de As Últimas Horas, já vai vir The Wicked Powers, né? E pra mim, vai ser a explosão de tudo isso em The Wicked Powers, pra ter, tipo assim, a guerra entre as fadas mesmo, pra destruir a Clave. Pra mim, The Wicked Powers vai ser, assim, a desconstrução e a reconstrução do universo Shadowrun. A única coisa que eu consigo prever da onde a gente tá, porque a gente ainda tá nem na metade da coisa, né? A gente ainda não tá. Então, assim, o que eu consigo enxergar daqui é só isso, assim, que vai ter uma guerra, vai. Porque, assim, é como até o Fê falou, todos esses outros seres que são mitológicos, que fazem parte do universo que a gente ainda não viu, né? Que é gnomo, fada propriamente dito, sereia, tudo isso, eles são considerados fadas. Seres féricos. Então, assim, se todos Beijo pra Mari. Cadê a Mariane nessa Shadowcast? Não é? Beijo. Cadê? Pra ela falar agora, ó. Ela ia enlouquecer agora, né? Tá vendo? Resolveu dormir em vez de vir ficar com a gente. Mas então, voltando a falar, então assim, se eles realmente se voltarem contra a Clave vai ter um sério problema pra lidar. É que os caçadores se acham os fortões porque não teve um embate de massa contra eles ainda. Por isso que eles, a gente manda em todo mundo até alguém decidir fazer alguma coisa. Vocês só estão me deixando mais ansioso. Mas enfim, voltando pro conto, né, gente? Que eles foram um pouquinho longe demais, umas séries além. Deu o nome completo da Marisol. É Marisol Rojas Garça. Acho que eu falei certo, não sei. Eu ainda acho que ela pode não ser Arondale perdido, mas também não sei, né? Vai lá saber se ela não perdeu o sobrenome ou alguma coisa assim, né? Eu ainda continuo achando que ela vai pra TDA e que ela vai ser importante. Porque acho que foi no último Shadowcast que a gente falou sobre ela estar em TDA, né? Foi. Eu acho. Então,
tá muito indicando isso, porque ela não tem destaque, mas quando ela aparece, né, ela tem sua importância. Exatamente. É tipo, é como se ela fosse assim, aquele personagem meio que chave. Uhum. Ela aparece e ainda continua achando que George vai morrer. Ah, eu também. Para de achar isso, assassina. Monstro. Ele vai sobreviver. Não faz nada, gente. Eu falei isso, a Mari bem lembrou no último Shadowcast, eu falei isso, tipo, quando saiu a sinopse, estava lá tudo, alguém morre, alguém vive no dia da ascensão. Uhum. E aí todo mundo, quem que a gente vai ligar? A gente sabe. Dane-se, Simon vai sobreviver, blá, blá, blá. Eu disse, a Cassie vai botar alguém no primeiro conto, vai fazer a gente amar a pessoa e vai matar no último. E ainda fico com a minha teoria. E o George cada vez mais amorzinho, né? Que raiva da Cassie. Eu tenho... Nossa. Gente, sério, Cassie. Se ela matar o George, eu vou à casa dela. Ela vai ter uma conversinha séria comigo. Eu gosto da teoria do Iago, que é ele morrer e o Simon pegar o Lovelace pra ele. Sim. Eu vou amar. Aí você ama, né? Aí você ama, né? Aí, ó. Que amor é esse pelo George, Cacau? Mas aí o Simon vai estar fazendo uma coisa boa por ele, viu? Que bonitinho. Aliás, foi a Mari que falou isso, eu acho. Foi a Mari e o Iago. Não sei, foi um dos dois no último. Enfim, alguém disse isso. Alguém disse isso. Eu não quero que o George morra, mas ele tem cara de que vai morrer. Nossa, ele tem muita cara de estou morto já. Ele tem muito cara de Jordan 2. Exatamente. Entrou só pra morrer. Ai, que droga. E ainda tem que arrumar uma namorada que não chore pela morte dele, como Maia não chorou pela morte do Jordan. Cruel. Parei de zoar, Maia. Parei, juro. Parei. Ok. Maia, tchau, Maia. Não tem um Shadowcast que vocês não zoem, coitada da Maia. Deixa ela ser feliz. Tá, vai, Fê, entra no mérito da questão. Vá, lá. Tá, que eu acho que o clímax, digamos, o ponto principal, na verdade, do conto foi toda aquela coisa deles... agora a gente vai jogar vocês lá pra acabar com o vampiro. Pra vocês verem como é na prática. Como que é na prática. Daí, tanto é que não lembro quem falou, se foi o Simon, mas que fala, mas a gente não pode usar runa, a gente não pode usar lâmina serafim, como que faz? E o professor nem aí, né? Não, vamos lá. Antes a gente tem que falar da vampira, né? Que, tipo assim, o Simon lutou contra a vampira e tal, mas assim, a gente não sabe quem era a vampira, mas a vampira sabia quem era Simon. Porque o Simon era famoso, né? Era o único vampiro que andava no sol. Então todos os vampiros deviam conhecer. Ela meio que tentou seduzir o Simon, tipo assim, naquela coisa, você já foi um vampiro, você não gostaria de ser de novo. Uhum. E Simon, não, obrigada. E daí, na hora que Simon tá lá, que ela vai morder Simon e tal. Ai, meu coração. Izzy aparece. Tá, comecem a falar que eu ainda tô chorando por causa desse conto, vá. Daí a Izzy aparece e o Simon fica meio puto, né? Ele fica muito puto. Ele fica muito puto. E dá muita raiva do Simon. Dá. Nunca odiei o Simon tanto na minha vida. Tipo assim, ele começa a berrar com ela, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? No seu mundo você pode mandar e blá blá blá, mas comigo não. Não sei o que, não sei o que. Ele meio que, tipo assim, né, vai pra cima da Izzy, assim, que quebrou o coração do Simon. Não foi a raiva de que Izzy respondeu ele, foi justamente a falta de sentimento com a qual ela responde ele. Então, tipo assim, ela começa a enrolar o chicote no pulso e olha pra ele assim, nem olha pra ele, só diz, Simon, você está me confundindo com alguém que se importa. Pof, virna, cai morta no chão. Fala e no final diz assim, você tem razão. Eu acho que eu não conheço quem você é e eu tenho muita certeza que eu não quero conhecer. E vira as costas e tá batendo cabelo. Então... Então, assim... Eu tô imaginando o Iago colocando na conversa aquele meme da Ariana Grande batendo cabelo, assim. Pena que não dá pra fazer isso aqui no Shadowcast. Pena. Se fosse em vídeo. Então, assim, foi muito triste. E daí eles voltam, né, pra academia, porque a academia não é dentro de Alicante, é em Idris, mas não é dentro de Alicante. E daí quando ele volta, ele encontra George lá sentado no meio do corredor, né, no musgo lá sentado. Aí George, ela tá aí lhe esperando. Aí Simon, não sei o que Simon tá na cabeça, que ele acreditou piamente que era Izzy lá esperando por ele. E na hora que ele abre a porta, assim,
Não, quem tá lá é Claire. Nossa, foi muito horrível isso, sério. Tipo, eu tenho certeza que no final, no último conto, eles vão ficar juntos. Eu tenho certeza absoluta, acho que todo mundo tem. Mas tá sendo sofrido. Cada conto que tá passando, a Cassie tá distanciando mais os dois e a gente tá sofrendo e tá foda. Tá, eu vou pular a parte Cise, porque senão a gente vai começar a chorar as pitangas aqui. Vamos direto pra parte em que dá o nome ao conto, né? Que é sobre o Herondale perdido. Porque acho que no começo do conto teve essa aula que... Ele usa o Tobias como exemplo, que ele tava explicando que fugir, né, dessa missão de Shadowhunter é a pior coisa que se pode fazer. E aí ele usou o Tobias como exemplo. Porque na verdade a Catarina chama um Shadowhunter, não é? Pra contar a história do Tobias pra eles. Um Shadowhunter não, ela chama aquele Shadowhunter que eu esqueci o nome, aquele... Não vou xingar, tá? É o cara que bate o pé pra Aline ser exilada no final de Cidade do Fogo Celestial. Isso. É o mesmo Shadowhunter que dá a ideia, ai, Aline, não vai acontecer nada com ela, não vai acontecer com sua cara, seu puto. Muita raiva dele, sabe? A Aline não, a Ellen. É com a Ellen, verdade, desculpa. Ellen. O George que lembra de qual é o instituto. Isso. Porque o George já leu tudo sobre o Coder. O George é a Hermione da história, tá, gente? Isso, exatamente. Eu dessa vez foi o Felipe. É verdade, né? Então, e daí ele conta nessa história que tinha uma invasão de feiticeiros. Os feiticeiros estavam meio que voltando contra os caçadores de sombras. E daí teve esse feiticeiro aí que... Ele invocou um demônio. Na verdade, eram 3 Warlocks e 4 Shadowhunters. É uma coisa assim. É uma coisa assim. Não é um Warlock só e um Shadowhunter, lógico, não é só, não. Eu sei que aí ele invoca esse demônio começa a matar os Shadowhunters. E a história oficial é que Tobias simplesmente vira as costas e foge. Amarelou, foi embora e deixou os outros para morrer. E a Clave, para dar exemplo, condenava a esposa de Tobias à morte, já como ele nunca voltou para ele mesmo ser executado, mesmo ela estando grávida. Aí eles usam isso como exemplo para falar, tipo assim, vocês vão lá, então não fujam, morram, mas não fujam, valeu? É isso aí. Achei o nome do carinha, é Laszlo Balog, ele é do Instituto de Budapeste. Eu falei, era da Europa. Enfim, daí, né, ele volta lá pra Idris e tal. Daí a Catarina, ela conta pra ele a história real, né? A versão dela da história. Já que ela se envolveu bastante, né? Que ela se envolveu na história, na verdade. O Tobias era tio-avô do Will Arundel, que a gente ama de As Peças Infernais. E ele diz que desde muito cedo ele já era uma criança delicada, ele já era muito, muito bom. Que ele não tinha força para ser Shadowhunter, mas não força física, mas força emocional. Ele não via outro caminho para ele, a não ser ser um Shadowhunter, porque é óbvio, a família dele toda era Shadowhunter. Então ele treinou para ser Shadowhunter, se tornou Shadowhunter, e ele conheceu a Eva Blackthor e se apaixonou muito pela Eva Blackthor. Ele amava muito a Eva Blackthor, e daí foi nessa missão. E que quando chegou lá, um dos Warlocks enfeitiçou ele para fazer ele acreditar que Eva estava em perigo. Então, por isso que ele virou as costas e saiu correndo e deixou os companheiros Shadowhunters dele. Porque ele estava enfeitiçado. E daí depois, quando a Catarina soube que ele não voltou, que condenaram a Eva grávida à morte, ela desconfiou e foi na floresta, lá de Alicante, em Idris ainda, e encontrou ele lá, enfeitiçado ainda, sem nem saber quem era. Ela ficou com muita dó do que aconteceu, então ela voltou em Alicante, fez o filho da Eva nascer antes, enfeitiçou a Eva para continuar parecendo grávida, pegou a criança e foi embora. A gente não sabe se era homem. Criou. Pelo que eu entendi, é homem. Eu entendi também isso. Ela pegou a criança, foi embora pra América, foi pra lá e criou o menino por 20 anos. E a Eva foi morta. Então, assim, existe essa linhagem Blackthor Arundel que não sabe que existe. Ela fala que ele foi criado como mundano e que ela queria que ele vivesse longe desse mundo, né?
tipo Jocelyn. É. Então ele nem sabia dessa história e todo mundo que veio depois não sabia também que tem sangue de Shadowhunter, né? Que a gente sabe que mesmo Shadowhunter com o mundano da Shadowhunter, então tem toda uma linhagem de Shadowhunter que não sabe. E principalmente nessa hora que eles estão precisando tanto de Shadowhunters, né? Eles, se soubessem dessa história, porque ninguém sabe, se eles soubessem que existe essa linhagem, principalmente de Herondale, que é uma família super tradicional, eles iriam atrás dessas pessoas para serem treinadas para serem caçadores de sombras, mas eles não sabem. E também a Catarina não pode contar, né? Porque ela agiu fora da lei, né? Exatamente. Sim, exatamente. Porque E o que vocês acharam, assim, dessa revelação? Vocês acharam que era isso mesmo? Eu achei que era bem nessa linha mesmo. O que eu ia comentar é que a gente tava esperando tanto desse conto. Eu acho que dos contos, quando revelados os nomes, né? Esse era um dos contos que a gente tava mais esperando. Não que ele decepcionou, mas não foi aquilo que a gente tava aguardando. Que o nome do conto é The Lost Herondale, mas eu acho que o foco não foi isso. Exatamente. Né? Eu também imaginava que seria alguma coisa assim, alguma revelação sobre uma linhagem, até porque pela própria sinopse fala, mas eu achava que teria mais informações, só que, né, depois pensando, eu pensei, tipo, são contos só do Simon, se a Cassie for falar disso vai ser mais pra frente só. Acho que talvez The Dark Artifice. Eu sei lá, eu não me passa na cabeça quando isso vai ser essencial ser contado em TDA, sabe? Pra que eles falariam de Herondale perdido se é sobre a Emma, se é sobre as fadas, se é sobre Los Angeles? É muita coisa, né? Pra que colocar mais? Só se for, tipo, em The Last Hours, de repente, começar a falar lá, ou Wicked Powers. Na minha cabeça, não sei como seria. E a própria Cassie estava falando esses dias que ela nunca escreveu tantas histórias paralelas numa história só, né? Tem muito personagem em TDA. Eu acho que esse Herondale perdido pode até ser descoberto agora, mas eu acho que ele vai mesmo ser importante em The Wicked Powers. A questão é que a gente não faz a mínima ideia de quem seja, né? Então... Ainda não tem nem ideia, porque é justamente o que eu tava falando. Quando o Simon volta pro quarto dele, quem tá lá esperando por ele é Clary, ele resolve não contar pra ela, porque eles vão conversar sobre eles dois. É uma conversa ótima, maravilhosa. E daí termina o conto. Basicamente isso. Ele decidindo não contar pra ela ainda dessa linhagem Herondale. Mas a Cassie também já falou que no próximo conto tem Jace. Não, é no conto 4. É no 4. Porque o próximo é Will, Jen, Tessa descobrindo lá sobre o... Como é o nome dele? Jack Stripador. É isso. Mas acho que pra concluir sobre o conto mesmo, é que teve aquele final, né, sobre Simon e Clary. O Simon, ele sabe a importância que a Clary tem, né? Tipo, dá pra ver isso. Eu sei que a Virna é louca por Cizzy, mas eu tô mais ansioso pela relação do Simon com a Clary. Depois que ele se lembrar de tudo, e a gente tem quase certeza que ele vai separar a batalha da Clary, né? Porque é amizade de infância, mais bonitinho. Eu pelo menos acho mais bonitinho a amizade do Simon e a Clary do que o romance entre a Izzy e o Simon. Desculpa. Eu gosto muito de Cizzy, mas eu acho que o principal ali é Simon e Clary. Bom, e acho que o grande motivo de o conto não ser tão... Como que eu posso dizer? Não é que não atendeu às expectativas, mas ele foi deixado em segundo plano. Foi por causa do final do arquivo, né, do EPUB, que tinha um trecho de Lady Midnight, que é o primeiro livro de The Dark Artifices, que é uma cena entre Emma e Julian. E o que dizer sobre esse trecho, gente? Não sei. O que dizer? Não sei o que dizer, só sei sentir. Estou sentindo ainda. Faz quase um mês que eu li esse negócio e estou sentindo. Pô, é uma cena que é uma continuação de um pequeno trecho que a Cassie tinha liberado antes, que o Julian tá machucado, a gente não sabe por quê. Tá realmente ferido, assim, sangrando. E a Emma, ela tá tentando fazer runa nele, a Iratzi. Só que a Iratzi, ela some e ele continua ferido. Não acontece muita coisa no trecho, mas é a forma como é descrito e a forma relação, como Exato, era isso que eu ia falar. A relação entre os dois, tipo, é muito forte, sabe? Muito... E aí ela sobe no colo dele, tipo assim, ela vai lá desenhar a runa no pescoço dele. É no pescoço dele que tá ferido? Eu não lembro. Não lembro onde é o lugar. Eu acho que é no pescoço, mas eu não tenho certeza, tá, gente?
E daí ela começa a fazer a runa e ela tá lá sentada no colo dele. E daí ela começa a notar, nossa, eu estou aqui sentada no colo do Julian. E a runa não funciona. E daí ele, você... E aí o colo do Julian. E aí o colo do Julian. Essa runa não tá funcionando. E daí, aqui em cima, e eu aqui em cima. Aí ele fala, não, você consegue, você é minha Parabatá e tal. E daí tem uma grande revelação que é tipo assim... Runas de Parabatais têm mais força. Acho que no Codex tem que... Não sei se tá falando que... Tá meio implícito, mas eu não pensei que era tipo uma magia, como foi ali no trecho. Não fala que tem mais força, fala que é mais eficaz, digamos. Acho que é isso que tá no Codex. E que eles podem usar runas específicas só para batais. Mas a forma que foi mostrado ali no trecho, que é bem no finalzinho, que ela pega e a Estela parece que ganha vida própria e ela nem tem controle mais e ela forma lá a runa e a runa começa a brilhar, né? Exato, e a runa começa a brilhar. Que é uma coisa assim que a gente nunca tinha visto antes. Então dá pra ver que realmente tem uma magia em ser Parabatais. Simplesmente não é só duas pessoas que se unem. Tem muito mais por trás disso e talvez seja alguma coisa que leva à proibição deles não poderem ficar juntos, né, romanticamente. Exatamente, né? É o que deixa a gente curioso, né? Chorei. Só que eu chorei também, não. Mentira, não chorei. Achei muito bonito e ansioso pra ver mais disso, né? Apenas Nossa, eu achei muito filha da putagem colocar esse trecho nesse conto. Porque falta um ano, mano. Falta um ano. Falta um ano inteiro. O Cameron é o namorado da É isso que eu ia falar, que a gente teve a confirmação nesse trecho de que o Cameron é o namorado da Emma, né? A gente já desconfiava que era o Cameron, porque a Cassie já tinha falado que o namorado da Emma era ruivo, e daí quando saiu a carta dele, ele sendo ruivo, mas aí a gente confirmou, né? Cameron, nesse trecho, ela pensa no Cameron como namorado dela, então a gente já sabe que ele é o namorado dela. Agora a gente só tem que esperar só mais um ano. Apenas um ano. Apenas um ano pra gente saber, né? Cassie, estamos putos junto com você por não sair a cena. Gente, eu posso fazer só um pedido pra gente terminar? Eu queria que você que tá ouvindo a gente aqui, que também é fã da Cassie, que também tá ansioso pelo seriado, que tá acompanhando as notícias, que já sofreu com o filme, ou chegou durante o filme, ou chegou depois do filme. Enfim, se você gosta dos livros da Cassandra Clare, se você tá esperando o seriado, por favor, parem de perguntar do cast pra ela. Ela já falou 1 milhão de vezes que ela não tem poder nenhum. Que ela parem de perguntar qualquer coisa sobre a série pra ela, né? Isso tá sendo chato. Dá pra notar que ela tem ficado triste com essas perguntas. Eu sei, tá todo mundo ansioso. A gente também tá ansioso. Ela com certeza tá mais ansiosa do que todos nós. Porque são os livros dela. Por favor, dê um tempinho pra ela poder, sabe? Pra ela poder respirar, sabe? Não, então, sobre a série, né, a gente já tem alguns rumores sobre atores, que a gente parece que vai ser Claire, Jace e tal. Tá saindo uns vídeos aí de atores querendo fazer os papéis. Então a gente acha que não vai demorar nem algumas, sei lá, 1 semana, 2 semanas, a gente já vai saber quem vai ser os atores. Então, provavelmente a gente vai gravar um Shadowcast sobre isso, assim que tiver a confirmação. E a ideia? Tá, então, é que tem bastante gente que ouve a gente no Shadowcast, e tem algumas pessoas que pediram pra gente no Ask pra fazer em vídeo. A gente não tem certeza de como isso funcionaria, se vocês gostariam que a gente fizesse isso. Se seria um vídeo gravado ou se seria um hangout, então a gente quer a opinião de vocês, se vocês querem. A gente faz se vocês quiserem, né? A gente vai fazer pra ninguém ver. Sei lá, deixa a opinião de vocês sobre isso de fazer vídeo, ou sei lá. É que teve gente que falou, né? Faz um... Não sei se falou que era vídeo, ou faz alguma coisa, tipo, ao vivo, pra gente ir comentando e vocês lendo nossas perguntas. Então, não sei. Acho que Hangout funcionaria bem com isso, né? Só que já vou avisando que Dona Vira não quer participar. Tem gente que tem vergonha na equipe. Então, eles precisam de umas palmadinhas bumbum.
Mas enfim, tem gente que quer participar, então se vocês quiserem, a gente faz. E eu acho que é isso, né? Isso, e saindo do isso. próximo conto, a gente vai fazer também o Shadowcast do conto, né? Deixando avisado. E Sim. também qualquer notícia bombástica sobre a série, a gente também grava no Shadowcast, no desespero. Eu não sei como que a gente não falou de série aqui muito, né? Porque a gente tá surtando com as coisas, então... A gente tá, é sério, gente, vocês não fazem ideia, a gente tá assim, a gente já se falava bastante no dia a dia, mas esses últimos dias, assim... E também deram a ideia de fazer um Shadowcast de introdução ao mundo da Cassandra Clare, que também é uma boa é verdade. Vale a pena Inclusive falar. fazer em vídeo, né, se a gente topar, se vocês toparem. É. Mas Shadowcast é legal. Explicando, né, pra quem tá chegando agora. A gente pensou alguma coisa assim, sei lá, saiu o primeiro trailer, daí as pessoas, tá, mas que merda é essa? Daí a gente explica, né, esse é o universo do Shadowhunters, vem aqui amiguinhos, vamos ensinar vocês. Então acho que vai rolar alguma coisa assim também. E é bom pra quem já é fã também rever, entrar nessa viagem com a gente. E tipo assim, se alguém quiser dar ideia, conversar com a gente, já sabe todos os canais, já sabe como falar com a gente, mandar sugestão, mandar o que vocês quiserem. E curtem a página sobre a série, é Shadowhunters Série de TV. Isso. É nossa, tá? É. Só pra avisar Podem que é confiar. nossa. Não é só. Então assim, vocês imaginam como a gente tá dormindo e descansando esses dias, né? Só Exatamente. pouca coisa. É Exemplo isso. de secção 1h12 da manhã, da madrugada, e nós estamos gravando o Shadowcast. Cacau, na época do filme, eu me lembro que teve um dia que saiu uma cacetada de foto e tava eu, a Ju e o Felipe acordado pano no site. E daí, antes, tipo 11 horas da noite, a gente tava com uma menina lá no grupo e tal. E daí ela saiu, voltou e ela tem um blog. E quando ela voltou no Twitter do blog dela, né? E aí a gente tava postando as fotos e tal. E ela, gente, vocês ainda não dormiram? É trouxa. Pois é. É trouxa. Mas quando... Amigos. Deixa eu falar uma coisa entrei- pra vocês. Quando surgiu uma ideia assim, quero fazer um fansite. Não. Não. Pensa bem, porque o negócio não é bem assim. Não é não, viu? Sério. Noite de sono. As 13 semanas que esse seriado for ao ar. Saudades de dormir. Saudades Assim do que eu entrei na equipe, na época de Comic Con, eu ficava super surpresa. Eu fiquei muito surpresa, porque eu entrava assim no grupo e tinha postagem de madrugada. Não, e não era uma postagem, era tipo 10 postagens de madrugada. Saía tudo de madrugada. Era maravilhoso. A gente, Mas a enfim. série tá bem no começo, tá no embrião ainda, e a gente não consegue dormir direito por causa das especulações de roteiro e de personagem. Quando começar, a gente vai dormir uma semana sim, uma semana não. Mari tá querendo saber como faz pra ter a alma de volta. Não tem, Mari. Não tem. Não tem, Isso Mari. não tem volta. É sem volta, até nunca mais, Mari. Vamos todos juntinhos pro inferno. Mas tá bom, vamos, a gente já falou demais, já fugiu demais do conto, vai. Bom, então é isso. Até o próximo Shadowcast, seja sobre o conto, seja sobre a série. A gente espera que vocês gostem. Se vocês acharem que tá muito comprido, vocês reclamam também, que a gente gosta desse feedback. E é isso. Tchau, gente. Tchau, Shadow gente. bye bye. Shadow bye bye. Shadow, bye bye. E qualquer coisa a gente volta. Até a Beijo. próxima.